Olá pessoal, bem-vindos novamente. E dando continuidade às aulas de formatação no Google Sheet. Aqui eu continuei a planilha da última videoaula e troquei as notas dos meus alunos para tudo 1 na Ana, notas 1 na Maria, 3 para o João e 4 para o Antônio. Eu fiz isso para que eu possa demonstrar o recurso de classificação da nossa planilha. O que é isso? Observem que os nomes dos meus alunos não estão em ordem alfabética. Ana, Maria, João, Antônio. O certo seria Ana, Antônio, João e Maria. Tá? Depois que uma planilha está pronta, você não tem que refazê-la. Basta que a gente classifique essa planilha na ordem alfabética pela coluna A. Então eu tenho algumas opções aqui na minha aba de dados, tá bom? Então, primeiro eu tenho que selecionar, eu tenho várias opções ali, eu vou tentar explicar rapidinho um pouquinho de cada uma, tá? Então eu selecionei só os nomes, esse é um erro comum. A pessoa vem aqui, seleciona os nomes, tá? Aí ela clica nessa primeira opção aqui, olha, classificar, observa que está escrito página. Então ele vai classificar a página, olha só que bagunça que ele fez na planilha. Tá? Ele utilizou a coluna A como referência, então ele ficou Ana, Antônio, boletim, letra B, João, Maria, nota, MN, perfeito? Virou uma bagunça. Então, utilizei a opção errada. Vou dar um Ctrl Z é um pequeno atalho, e ele vai desfazer essa alteração. Então, eu posso ir lá em dados de novo, aí eu tenho aqui a mesma opção, só que agora é de Z a A, então ele vai começar invertido. Então, também não convém utilizar. Aí olha só, eu tenho aqui, ó, classificar intervalo por coluna A de A a Z. Posso utilizar? Olha só o que vai acontecer. Deu certo. Não deu certo. Lembra que o Antônio era a última opção? Quais eram as notas do Antônio? A nota do Antônio era 4. Olha só onde ficou a nota 4. Agora a nota 4 ficou com a Maria. Então isso não pode também. Então vamos desfazer. Observem, ó, que ele só troca o João e a Maria, a Maria e o Antônio de lugar. Eu tenho que selecionar tudo o que eu preciso. Olha só, eu seleciono os nomes e seleciono as notas que são referentes a esses nomes. Aí sim, opção dados, classificar por coluna de A a Z. Agora sim, olha, as notas do Antônio acompanharam o Antônio. Fácil, né? Uma outra opção que nós temos em relação à formatação diz respeito aos números. Aqui nós temos números que indicam uma nota. Mas se eu estivesse falando de moeda, dizendo que a nota da Ana é R$1, um absurdo desse da vida, tá? Como que eu vou simbolizar? Lembrando que para escrever o real a gente escreve R cifrão e um número. Só que se eu fizer isso, ele vai entender como uma cadeia de caracteres alfanuméricos. Eu vou ter problemas se eu fizer isso que eu acabei de fazer, digitando o R cifrão, quando eu tiver que somar esses números, multiplicá-los, tá bom? Então essa não é a maneira mais adequada. Então uma forma de eu colocar isso em formato moeda é utilizando essa opção aqui, ó. Formatar como moeda. Então, se eu clicar aqui, observe que o número 1 virou R$1, o número 4 virou R$4, o 3, R$3, o 2, R$2. Posso fazer a mesma coisa se eu quisesse isso no formato como porcentagem. Olha lá, aí o 1 virou 100%, o 4, 400%, e por aí vai. Se eu apagar tudo isso, selecionar e apagar, e eu digitar novamente 1, ele entende lá, 1%. Eu não preciso digitar 1 e o símbolo de porcento, eu só digito o número e ele vai ficar formatado como tal, né? Bem simples e bem prático de fazer. Tá? Temos mais opções? Temos. Eu posso vir aqui em formatar, opção número, aí eu tenho outras opções aqui, ó. Número, posso voltar para número, olha lá. Só que 1% é 001, né? Então, quando eu voltei para numérico, aí ele formatou 001 aqui. Então, formatar,
número, eu tenho científico, tenho contabilidade, financeiro, moeda, data, hora. Então vocês podem selecionar a melhor opção. Ou tem aqui, olha, mais formatos, onde eu posso ter um formato personalizado, por exemplo, para o número. Então eu vou escolher uma opção aqui, por exemplo, essa daqui, olha. O que ele faz? Ele coloca um ponto, essa que está aqui assinalada. O ponto, ele divide o milhar e sem casas decimais. Aqui eu tenho o ponto dividindo o milhar com casas decimais. Qual a diferença desses dois aqui? A diferença é que esse aqui, por exemplo, não tem casas decimais e coloca os números negativos em vermelho. Toda vez que vocês olharem esse red aqui, significa que números negativos ficarão em vermelho. Eu vou selecionar essa opção, essa primeira aqui, olha. Essa normalzinha aqui. Vou dar um aplicar, observe que está 0, e eu vou digitar -1. Ó, -1 ele colocou aqui por causa do formato entre parênteses, indicando que é um formato negativo. E eu vou trocar essa opção agora. Eu vou colocar lá mais formatos, formato de número, e eu vou escolher essa opção red aqui, ó. Pronto. Aplicar. Observem que ele ficou vermelho. Então ele indica que isso está negativo. Tá bom? Então temos diversas opções ali. E se eu quiser trocar o formato moeda, eu estou digitando uma planilha e meus valores são em dólares e não são em real. Então quando eu selecionei aqui ficou tudo real, né? Então o que eu faço? Formatar, número, mais formatos. Olha só que interessante. Mais moedas. Então seleciono mais moedas e aí eu escolho. Aí tem um Bolívar. E tem um monte de moeda, né? Então, vamos procurar o dólar aqui. Opa, acho que eu passei do dólar, né? Aqui, cadê o dólar? Dólar. O símbolo do dólar é igual para todo mundo, então escolhe um dólar que vocês quiserem. Vamos pegar aqui o dólar americano. Pronto. Dólar americano, aplicar. Pronto. Agora meu formato moeda ficou como dólar americano. Tá bom? Bem fácil também, né? Vamos lá, mais algumas formatações. Vamos supor que o nome da Maria, eu vou dar 2 cliques agora aqui dentro da minha célula e eu edito a minha célula. Maria, e ela tem um nome comprido. Maria Albuquerque, vou escrever tudo maiúsculo, seguir o padrão. Albuquerque Pereira da Silva. Pronto. Olha o que aconteceu com o nome da Maria. Né? Ficou aquele nome esticado. Nós temos 2 opções para resolver esse problema do nome da Maria. A primeira, aumentar o tamanho da coluna A. Como eu faço isso? Eu posso parar o mouse aqui, olha, entre a coluna A e B, ele vai exibir esse símbolo, que é uma setinha para a esquerda até para a direita. Clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar. Observe que ele tem uma linha azul agora, né? Eu estou segurando o botão esquerdo e arrasto para a direita ou para a esquerda. Direita aumenta, esquerda diminui. Então eu aumento aqui. Não coube ainda, né? Então eu posso aumentar mais um pouquinho. Opa, mais um pouquinho. Pronto, coube. Tá? A outra maneira é simplesmente, vou diminuir de novo, dou 2 cliques aqui, ó. Pronto. Ele ajusta para o tamanho máximo possível. Eu poderia fazer isso para todas as células, né? Olha lá. Então, aqui já está certo. Aqui já está certo. Opa, diminuiu. Diminuiu. O que houve aqui nessa célula? Ah, diminuiu. Pronto, matão. Tá? Então, ó, consegui diminuir todas as minhas colunas simplesmente dando 2 cliques. Uma outra forma de arrumar o nome da Maria aqui. Diminuir de novo. Não cabe o nome da Maria na célula. Eu posso vir aqui em formatar. Tá? E eu tenho essa opção aqui, ó, ajuste do texto. Observe que no ajuste do texto, eu tenho a opção estourar, ajustar, e eu tenho a opção cortar. Geralmente ela está marcada aqui, ó, estourar, tá vendo? Quando eu estouro, olha só, ele sobrepõe as outras células. Vamos ver se eu digitar alguma coisa aqui, pronto, olha lá, ele já oculta. Ele estourou porque ele não tinha nada na frente. Agora, como eu tenho outras células preenchidas, eu não consigo visualizar. Então, vou selecionar novamente a célula A6, formatar, vamos lá, ajuste do texto, e eu clico em ajustar. Aí vocês falam,
mas não ajustou. Isso, não ajustou porque ele quebrou esse texto em mais de uma linha. Como que a gente pode fazer? A gente pode aumentar o tamanho da linha. Olha, da mesma forma com que eu ajusto o tamanho da coluna, eu posso ajustar o tamanho da minha a altura da linha. Eu ajusto a largura da célula, né, em relação na vertical, e ajusto a altura da linha na horizontal. Então eu dou 2 cliques aqui, olha lá, Maria Albuquerque Pereira da Silva. E posso também dar uma ajustadinha no tamanho da coluna, tá bom? Olha lá, eu vou fazendo esses ajustes, tá? Temos opções dentro das opções de formatação. Eu posso colocar em negrito, itálico, taxado, posso trocar o tamanho da minha fonte, posso mexer com o alinhamento. Então, esses alinhamentos vocês já viram, esquerda, direita ou centro é em relação à célula, sempre falando da horizontal. E aí eu tenho alguns alinhamentos verticais, que é o topo, meio ou parte inferior. O que isso significa? Vamos aumentar um pouco mais essa célula. Olha só como é que ela está. Vamos aumentar ela aqui bastante para mostrar as diferenças. Vamos pegar aqui essa célula da Maria, formatar, alinhamento. Observe, está no meio. Eu posso colocar no topo. Olha, foi para o topo. Ou eu posso formatar, alinhamento, parte inferior. Ela vai para a parte inferior da célula. Isso é particularmente útil se eu desejar de repente colocar uma imagem aqui, precisar fazer um alinhamento com essa imagem, funciona muito bem, tá bom? Temos outras opções de formatação, mas vocês podem ir explorando isso com calma, devagar, tá bom? Podemos trocar a cor do texto. Para trocar a cor do texto, então eu tenho que selecionar o meu texto, colocar em vermelho, por exemplo. Tá bom? Mas basicamente essas são as opções que vocês mais vão utilizar. Alterando largura e altura das suas células, alterando os alinhamentos, alterando os formatos de texto. E para as próximas aulas nós vamos começar a manipular as células, nós vamos começar a trabalhar com funções, vamos aprender a construir fórmulas, inserir gráficos e fazer com que essa planilha nos retorne dados de forma automática. Tá bem? Espero que tenham gostado. Até uma próxima videoaula e bons estudos!